E no presencial, sim, o presencial é bom porque é menos concorrido, né, Lu? É menos concorrido. E assim, o presencial, eu não sei se é por misericórdia de Deus, o que que acontece, mas quando você vai participar de uma licitação que tem bastante item lá, geralmente a galera que está participando, o pessoal acaba deixando alguma coisa para você, né? Eu acho que bate aquele amor no coração, Jesus toca lá, não sei o que acontece, mas assim, eu não estou falando licitação que tem um único item, aí não, aí é pauleira, né? Aí ganha quem realmente tiver o melhor preço. Agora, quando é aquela licitação cheia de item, geralmente a galera que já ganhou bastante coisa, o pessoal acaba deixando alguma coisinha para você, sempre deixa, né? Todas as licitações que eu fui, raramente eu voltei sem nada, só essas licitações que são poucos itens mesmo, que aí não tem jeito, né? Aí é guerra da carne. Mas se você for numa licitação de 100 itens, às vezes você tá lá, não tá ganhando nada, o cara que já ganhou um monte de coisa, aí o cara vai lá e deixa alguma coisinha para você, tá bom? Então, presencial tem muito disso daí, eu acho que é mais compaixão mesmo, sei lá qual é a ideia, tá? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho do presencial. Tem alguém que ainda tem dúvida sobre o presencial, não tem a mínima ideia de como funciona? Eu vou dar uma pinceladinha rápida, principalmente para a galera que entrou no treinamento semana passada, né? Que a gente fez aí a nossa Black Friday e tal, entrou uma galerinha aí na semana passada, e esse povo não está com as aulas liberadas, tá bom? Então, assim, pessoal, se você tiver dúvida, coloca aí, reflita aí qual que é a sua maior dificuldade hoje, que aí eu vou tentar dar a minha opinião e tentar te ajudar nessa dificuldade. Não havendo dificuldades, fique conosco aí também, você é muito bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho aqui da licitação presencial. Lembrando sempre, né, galera, que se você tiver alguma coisa para compartilhar, alguma vitória aí, que nem a Lu falou que essa semana ganhou a primeira dispensa dela, pô, muito bacana, compartilha essas vitórias mesmo, porque isso dá aquela injeção de ânimo, né, dá aquela motivada, tanto em você quanto na galera que tá lá ainda e não conseguiu ganhar nenhuma, né, então é importante compartilhar as vitórias e se você tiver alguma dificuldade, compartilhe também as dificuldades aí para que a gente tente resolvê-las, tá bom? Vamos lá. Só recapitulando, tem aula no curso, mas para quem chegou agora e para a gente sempre dar aquela enfatizada, até porque o nosso treinamento, 90% dele é focado em eletrônico, né? Porque não tem muita diferença. Vamos dar uma recapitulada. Antes disso, deixa eu só ler aqui o comentário da Edisa. Quais sites poderia assistindo às dispensas, cotações e pregões para ir assistindo enquanto não termina a faixa verde? Tá bom, eu já vou te explicar, tá bom, Edisa? Até porque isso faz parte da pauta aqui agora, tá? Deixa eu ver aqui se eu ia falar sobre isso mesmo, como encontrar as oportunidades. Então, eu vou te ensinar como que você faz para você acompanhando as dispensas, as paradas todas aí, tá bom? Fica comigo aí, daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Então vamos lá, pessoal. Presencial. Diferenças aí do presencial para o eletrônico. O presencial, basicamente, vamos falar do pregão, porque eu já fiz uma aula falando sobre a ATP e a concorrência. Vamos falar hoje especificamente do pregão em si. Qual que é a maior diferença? A diferença é que no pregão não vai todo mundo para a fase de lances, no pregão presencial, tá? Vai quem tiver a melhor oferta, a melhor proposta, e todas as empresas que ofertaram um preço até 10% da melhor colocada, beleza? Então, vamos trazer por uma prática aqui. Deixa eu tentar rabiscar minha tela, peraí, para que fique bem fácil de vocês entenderem. Vamos ver se eu consigo usar uma parada aqui. Uma empresa foi lá e deu um valor de R$ 100. A primeira colocada, beleza? A primeira colocada deu o valor de R$ 100. A outra empresa deu um valor de 120. Aí uma terceira empresa deu o valor de R$ 103. Uma outra, não liguem na letra, tá, galera? Pelo amor de Deus. Uma outra empresa deu um valor aqui de 150. Beleza. Para a gente fechar aqui, uma outra deu o valor de 180. Então é o seguinte, se numa situação dessa, num pregão presencial, não é todo mundo que vai para a fase de lances, tá bom? Quem é que vai para a fase de lances? Obviamente, essa empresa que deu o menor valor e todas as que estiverem com preço até 10% da primeira. 10% de 100 é 10, certo? Então, todas as empresas que deram o seu preço em até R$ 110 vão ser classificadas para a fase de lances, que no caso aqui do nosso exemplo seria apenas esse carinha aqui, ó, o 103. Então, iriam esses dois para a fase de lances, ok?
Se mais um aqui tivesse, uma outra empresa tivesse dado um lance aqui de 100, R$108. Esse cara também ia aqui como terceiro colocado para a fase de lance. Certo? Então, esses outros aqui tá fora, fora, fora. Esse cara não se classifica, tá bom? Numa segunda situação, vamos desenhar tudo de novo aqui, R$100, só que todos os outros deu um preço bem maior. Vamos colocar uma segunda hipótese aqui, tá? Estou desenhando aqui para ficar muito, muito claro, que isso é meio complicado de explicar só falando. Numa segunda situação de um pregão presencial, na fase de classificação das propostas, ia o cara dos R$100 de novo, ia para a fase de lances. E aqui não tem ninguém que fique com valor de até 110% dele, ou melhor, de até 10% dele, ou seja, valor de R$110. Todos eles deram um valor bem acima do que 10%. Então, em tese, esses outros aqui estariam também desclassificados. Só que a lei, ela fala, não havendo nenhuma empresa que esteja com o valor de até 10% da primeira, pega o melhor colocado e as duas subsequentes, ou seja, segundo e terceiro colocado, e vai para a fase de lance também. Esse cara, no caso, estaria desclassificado, beleza? Então, essas aqui são as duas regras para você se classificar para o pregão presencial. Então, o pregão presencial, a principal diferença é, ele é presencial, obviamente. Você tem que ir lá, você tem que gastar sua gasolina e também o seu tempo indo lá, pedágio e tudo mais. E pode sair de lá abanando, né, abanando o rabo, chupando os dedos aí sem sair de lá com nada, tá bom? Mas tem esse lado positivo que é a misericórdia de Deus que bate lá na galera e se for bastante item, você sempre sai com alguma coisinha. E aí a segunda diferença é essa, não é todo mundo que vai para a fase de lance, só vai melhor e até 10% dele, tá certo? Deixa eu apagar esse troço aqui. Beleza, galera. E aí, qual que é a segunda dica que eu passo para vocês? Primeira dica é, você tem que ficar ligeiro para você se classificar para a fase de lance. Você tem que dar um preço bacana, porque senão você não vai para a fase de lance, tá bom? E a segunda é, como que eu posso fazer para otimizar essa minha ida para a fase de lance? A estratégia é a seguinte, quando você vai num pregão, vamos voltar aqui para o quadro, vai? Vamos lá. Quando você vai para um pregão, e aí numa primeira situação, tem lá várias e várias empresas, tem um monte de pessoinha lá participando, beleza? Vários. Nessa situação aqui, quando você vê que está muito concorrido a licitação, o que você vai fazer? Você já sabe que não é todo mundo que vai para lance, certo? Então, o que você faz? Você tenta otimizar ao máximo a sua chance de ir para a fase de lances. Nesse caso, o que eu recomendo que você faça? Você pega, na hora que você estiver preparando sua proposta, você faz 3 a 5 propostas diferentes. Beleza? Você faz isso daí. Você não vai levar um envelope, daqui a pouco eu vou falar desses envelopes já, você não vai levar apenas um envelope com um único preço. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque senão você não otimiza a sua chance de ir para a fase de lance, tá? Quando você chega lá, se você pega, faz 3 preços diferentes, de 3 a 5 preços diferentes, você pega, e aí você tem um envelope, um preço, você vai colocar o seu preço mínimo do mínimo, aquele preço que já está no talo, já você não consegue mexer em nada, que é os R$100. Aí você, suponhamos que você tem aqui um valor de referência de 200. O edital está falando lá que tem um valor de referência de R$200. Claramente você vai levar um envelope com valor de referência. Por quê? Porque se só tiver você lá, você vai entregar o maior preço, tá bom? Suponhamos que o edital te dê esse valor de referência. Se não tiver, você joga o valor bem alto. Você joga o seu valor mínimo, coloca lá 500% acima e vai ser o seu envelope mais alto. Então você leva o mais baixo e o mais alto, os extremos. Aí você pega e leva o do meio, a proposta mediana. Se tiver só você e pouca gente, você pode até arriscar entregar ela. E aí depois, geralmente quando eu vou, eu levo só essas 3 aqui, tá? Mas você pode optar em levar mais uma, que é um meio termo aqui entre elas, beleza? Você coloca aqui um de 125 e um de 175. Então você tem 3 preços diferentes. Por que, Bruno, que eu tenho que entregar? Por que eu tenho que entregar assim? Porque dessa forma, se você utilizar essa estratégia, levando vários preços, quando você chega lá
e você vê lá que tem 9 pessoas aqui participando da licitação, você fala, pô, tá concorrido. Se eu entrar com R$ 200, pode ser que eu fique de fora. Ou seja, se eu entrar com meu preço maior, pode ser que eu fique de fora e nem vá para lances. Então, você não quer correr esse risco. Nesse caso aqui, quando está muito feira de peixe, quando está muito lotado, o que, que eu faço? Eu já entro logo ou com essa daqui, ou no máximo com essa daqui, ó. Eu já entro já para nem arriscar, beleza? Eu já entro logo com os 2 pés no peito. Agora, se eu chego lá e tem eu e mais 2 carinhas só, o que, que acontece? Nesse caso, eu continuo levando as propostas com preços diferentes, porque eu não sei quantas pessoas vão estar lá, então eu tenho que levar o máximo de propostas já impressas e assinadas possíveis. E aí, nessa situação, você pode entregar a proposta de R$ 200 sem medo de ser feliz. Por quê? Porque nessa situação aqui, vai cair naquela naquela regra que eu expliquei para vocês anteriormente, que quando não houver nenhuma empresa, tem que, no mínimo, 3 empresas aí para a fase de lances, no mínimo, tá bom? Então, nesse caso aqui, por mais que você leve a última proposta, por mais que a sua proposta seja mais alta, como só tem 3 empresas aqui, você vai ser classificado de qualquer forma, tá bom? Então, nesse caso aqui, você pode entregar de 200, sem medo de ser feliz, tá? E se você for sozinho, claramente você entrega de 200. E aí você vai ter que ter um bom feeling, né, um tato ali, para você saber diferenciar qual que é a proposta que eu vou entregar. Isso você só vai pegar indo, né? Você só vai pegar indo lá. Jéssica, quando você participa de pregão presencial, quantos concorrentes você encontra lá? Coloca no chat, mais ou menos, de concorrência que você acha dos seus concorrentes. Quantas pessoas vão? Por que isso vai variar, galera? Porque isso é de nicho para nicho, né? Se você for vender de tudo, as chances são de que você vai encontrar a licitação assim, ó, que esteja lotada. Quando não digo que vai ter 9 concorrentes, mas vai ter 4, vai ter 5, 6. Quando você vende um nicho específico, muito específico, se eu não me engano, da Jéssica é material hospitalar ou alguma coisa nesse sentido, quanto mais específico for, menos concorrentes você vai ter. Então, essa questão de quantos concorrentes eu vou ter lá, isso eu só vou pegar indo mesmo, não tem jeito, tá bom? Eu posso ficar falando aqui que eu não vou acertar nunca. Você vai ter que conhecer o seu nicho. E aí você vai ter que saber dosar quantos concorrentes tem, qual que vai ser a proposta que eu vou entregar. Por quê? Porque nem todos vão para a fase de lance. Então, você tem que saber dosar para você não correr o risco nem de não conseguir participar da fase de lance. Beleza? Se ficou confuso, coloquem aí que eu tento explicar de outra forma. E aí, como que você apresenta essa documentação numa licitação presencial? No eletrônico, você vai lá e coloca lá no sistema e voa, né? Vai todo mundo para a fase de lance no eletrônico. No presencial, você apresenta isso no envelope. É que eu estou sem nenhum aqui na minha mesa agora. Mas aquele envelope pardo mesmo. Aquele que você coloca certificado. Estou com certificados aqui do curso, aqui da galera. Eu vou colocar isso daqui no envelope pardo e vou mandar. Beleza? É aquele mesmo envelope. Tá? E aí você vai ter um envelope desse daí, um envelope pardo. Você vai colocar a proposta. Geralmente, o que eu faço? Eu faço um envelope para a proposta, é o envelope 2 da proposta, melhor, é o envelope 1 da proposta. Faço lá um envelope, coloco a etiquetinha que já vem no edital, a etiqueta, você só copia e cola lá do edital e imprime e cola lá. E aí, dentro desse único envelope, eu levo minhas 3 ou 5 propostas, eu coloco lá dentro. Você só não pode, aí eu não lacro o envelope, tá? Eu não lacro, eu deixo ele aberto para eu colar lá na hora. Chegando lá na licitação, dentro da sala de disputa já, a hora que eu entro na sala, isso eu faço na prática. A primeira coisa que eu pergunto para o pregoeiro lá é: alguma empresa mandou documento por correio? É a primeira pergunta que eu falo. Eu não falo nem bom dia para ele, eu já chego, brincadeira, né? Eu já chego logo, bom dia, alguma empresa mandou documento por correio? Porque se ele falar que sim, esses caras que mandaram por correio, eu tenho que considerar que são concorrentes. Por mais que eles não estejam lá, se 3 empresas mandaram, então vai ser na disputa a minha empresa, essas 3 que mandaram por correio e todo mundo que estiver lá comigo. Então isso
vai pesar na hora de eu escolher qual proposta eu mando. Aí, na hora, se ela falar, não, ninguém mandou por correio, beleza. Aí eu olho, vejo quantos concorrentes tem, né? Por que que eu espero entrar na sala? Porque muita gente não fica na região de espera ali. O cara some, o cara vai tomar alguma coisa, daqui a pouco o cara volta. Então, eu espero chegar dentro da sala, aí eu tiro minhas propostas e aí ali eu decido qual que é a proposta que eu vou entregar. Vai ser a mais baixa, vai ser a mediana ou vai ser a mais alta? Então, eu faço essa escolha lá na hora, tiro todas as propostas, deixo só a que vai ser entregue mesmo e colo o envelope. Aí eu lacro ele. E o outro envelope, o envelope 2, que é o da habilitação, que é a da documentação, esse já pode ir lacrado mesmo, tá bom? Já pode levar fechadinho, porque esse daí não muda. Aí você entrega os dois lá na hora, beleza? Então, são 3 tipos de documento que você entrega. Primeiro, a proposta que eu falei, envelope 1, que é a proposta com seu preço. O segundo envelope é o envelope da habilitação, que vai toda a parte de documento de habilitação, que vai estar lá no edital, né? E aí no curso eu ensino como faz isso e tal. Lá no módulo da faixa azul tem lá como participar de pregão presencial, eu ensino em detalhes como que monta. E vai ter um outro terceiro pacote de documentos lá, que na verdade não precisa nem ir no envelope. Eu levo dentro do envelope para facilitar a vida, mas nem precisaria, que é o documento de credenciamento. É o que você vai levar lá, aquela declaração de ME, documento dos sócios, aquela parada toda lá, para você credenciar a sua pessoa física a participar do pregão, tá bom? Então, são 3 tipos de envelope que você leva lá na hora, quando a licitação é presencial, tá? Beleza, depende. Trabalho geralmente no máximo 4 concorrentes. Então, a Jéssica, que trabalha com 4 concorrentes apenas, é pouca coisa até. Então, ela não precisa entregar a menor proposta, a não ser que ela queira garantir mesmo, né? Aí tá tudo bem. Mas eu entregaria uma mediana, por exemplo. Eu entregaria uma média ali para poder não arriscar tanto assim. Se a pessoa falar, geralmente eu vou, tem 2, 3 empresas, aí você pode entregar mais alta, sem estresse, tá bom? Material elétrico realmente tem bastante, né? Eu já fui muita licitação, muita mesmo de material elétrico. Eu já fui em licitação de material elétrico 2 vezes que eu estava sozinho, literalmente, tá? Uma foi em Cabralha Paulista, foi uma tomada de preço, inclusive, não foi nem pregão, e uma foi em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Eu fui sozinho. Esse de Mogi das Cruzes, eu acho que eu dei sorte, porque no dia caiu o mundo, tava mó chuvarel em São Paulo, você sabe que quando chove, para tudo. Então, eu cheguei cedão, geralmente eu chego aí 1 hora antes, até mais, então eu acho que a galera ficou presa no trânsito e não conseguiu chegar, porque não é possível que em São Paulo não ia ninguém, né? Mas, enfim, fui sozinho, material elétrico, mas foi também as únicas, né? O restante é tudo cheio de concorrente, de 5 para cima. É um ramo muito concorrido, né? Mas beleza. Então tá. Vocês entenderam, pessoal? Se ficou alguma dúvida, vamos então mostrar para a Edis agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, antes da gente entrar na parte de encontrar as oportunidades. Pregão presencial, a dica que eu posso passar é essas que eu já passei, e também, achei uma licitação presencial para participar, mas eu não vou ter como ir, ou você manda por correio, tá? Você pode fazer isso. Você monta toda a documentação e manda por correio, só tem que se atentar em mandar bem antes para dar tempo de chegar, tá bom? Lembrando que o envelope tem que estar na mão do pregoeiro, de preferência um dia antes ali, né? Se deixar para chegar no dia, pode ser que a licitação seja de manhã e o envelope chegue na mão dele à tarde, já foi. Então tem que chegar um dia antes. E é bom que você acompanhe esse envio de perto, fique ligando lá no órgão, perguntando se chegou, etc. Né? Ou você contrate alguém da região lá, um consultor, ou até mesmo um office boy, para imprimir essa documentação e levar lá para você. Ou deixa lá e vai embora, ou até fica lá para representar, né? Se for um consultor. Então, a gente já fez isso também. Direto a gente manda por correio aqui, quando não dá para a gente ir sempre, né? Eu acho que é só isso mesmo. O restante, pessoal, é igualzinho, tá bom? Depois de separado a fase de lances, classificou aqui, essas empresas aqui estão classificadas para a fase de lances. Aí a fase de lances é igualzinho ao eletrônico. Pega ali o último colocado da fase de lances e pergunta, você consegue cobrir o primeiro colocado? Aí o cara vai falar, cubro, pode dar um valor aí de tanto. Aí depois, beleza, esse cara passa a ser o primeiro agora. Pega o que está lá em último e fica lá. Aquela, né? Um cobre o outro,
até o momento que o cara falar, não, declino, né? Se você estiver participando de um pregão presencial e o pregoeiro vai te perguntar, fornecedor fulano, você aceita cobrir o preço aqui do melhor classificado ou declina? Aí você fala, aceito, ou você vai falar declino. Quando você declina a proposta, já era, galera. Não dá mais para voltar atrás. Então, pensa muito bem antes de você dar o lance ou não, né? Se você está na dúvida, muita gente vai na empolgação, vai pelo nervosismo, acaba falando, cubro, nem tá nem vendo, né? Cubro, não, declino. Então, se você estiver precisando pensar, você pergunta para ele, um instantinho que eu vou fazer um cálculo aqui. E aí você pensa, né? Você dá aquela pensada. Não tenha medo aí de, pedir um tempinho. Eu já vi gente pedindo para fazer ligação. O cara sai da sala, vai fazer uma ligação, vai falar com sabe-se lá quem, fica 10 minutos fora e a sessão fica parada lá. Mas o quê? O cara, ele pede. Se o pregoeiro der ou não esse tempo, o problema não é do cara, né? Então, assim, eu já vi muita gente dando lance, cobrindo oferta e depois vendo que fez caca, né? Aí, gera aquele transtorno todo para falar, não, pelo amor de Deus, me desclassifica aí, fiz cagada e tal. E também já vi gente declinando muito cedo, sendo que poderia alcançar o preço mínimo. Então, tá na dúvida, pare e pede um tempinho para você calcular, tá bom? O ideal é que você já vá com o seu mínimo calculado, mínimo absoluto, né? Aquele mínimo que realmente você não consegue reduzir mais. E aí, o restante é tudo igual. Acabou a fase de lances, todo mundo declinou, beleza, tem o primeiro colocado, tem o vencedor. Vai pegar o segundo envelope, que é o de habilitação, e vai abrir o envelope lá na frente de todo mundo e vai analisar a documentação do cara, beleza? Só depois da fase de lances, igual acontece no eletrônico, mesma coisa. Analisa, a documentação passa para todo mundo dar um vistinho lá, então no momento que você estiver dando visto, pare e dá uma olhada na documentação do cara, né? Tem gente que só vai lá dar o visto, nem olha nem nada, mas dá uma olhadinha, nem que seja de rabo de olho, para ver se está faltando algum documento. E boa, se tiver faltando documento, aí você fala, pregoeiro, está faltando o atestado de capacidade técnica. O pregoeiro, ele vai olhar antes de você a documentação. Depois que o pregoeiro olha, ele passa para todos os licitantes olharem, tá bom? Quando tá feira de peixe, tem muita gente, não passa para todo mundo. Ele chama, faz uma comissãozinha ali, ele pega ali uns 3, 4 licitantes que queiram analisar, e só aquela galera avistando já é suficiente, para não ter que ficar passando em todo mundo, enrolando muito, tá bom? Então, isso acontece também. O restante, galera, é igualzinho. A lei é a mesma, tá? O procedimento da fase de lances, tirando essa exceçãozinha aí, que eu já expliquei que não é todo mundo que se classifica. Depois que é classificada a galera, a fase de lances ocorre igualzinho um pregão eletrônico. A conferência dos documentos é a mesma coisa. Analisou, viu que o cara tem toda a documentação, é feita declarado vencedor, é feita a ata, né, de participação daquela licitação. Depois chega a ata de registro de preço ou chega até mesmo o contrato. O restante é a mesma coisa, tá bom? Só essas características. O Breno, eu vi que você chegou agora aí. Eu acabei de falar com o pessoal sobre aquela sua dúvida, tá? De licitação presencial. Eu não vou explicar de novo, mas vai ter o replay aí depois para você assistir, tá bom? Então, depois assiste aí, vai estar lá no nosso curso, no módulo de lives extras, ou lives e aulas extras, alguma parada assim, vai estar lá, beleza? Uma aulinha aí sobre o pregão presencial. O seu ramo, que é engenharia, não é muito pregão presencial, é tomada de preços e concorrência, mas também já tem aula lá no curso falando sobre isso, lá no módulo da faixa azul. Procura lá, como participar de tomada de preço, concorrência e convite, tá bom? É a mesma coisa. Vamos lá. Vamos pegar as dúvidas aqui. Antes da gente ir lá para a análise ali das oportunidades, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Fala como funciona a transição do adjudicado para o homologado. Eu dei uma procurada nas aulas, mas não encontrei falando especificamente do tempo. Ô Lu, me passa o número da cotação, se não for problema para você, e o ASG que eu já vejo agora, tá? Já te explico mais ou menos como que funciona. Estou começando o curso, tenho um mês ainda estudando, eu queria saber se seria bom eu começar a participar de licitação agora em dezembro. Ana Cláudia, eu não recomendo que você participe de licitação agora em dezembro, tá bom? Se você está começando do zero, eu não recomendo, porque
Porque agora vai acontecer a virada de chave de um ano para outro. A gente chama isso daí de encerramento do exercício financeiro. É quando o governo ele termina um ano e começa outro, né? Basicamente isso. Só que quando ele faz essa transição, todas as despesas que foram feitas agora em 2021, que não foram pagas, elas vão entrar em restos a pagar. E quando essa despesa ela entra em restos a pagar, demora muito pagar, tá? Então, a galera que entregar agora, por exemplo, se você participa de uma licitação amanhã, você vence, semana que vem chega o empenho, até você entregar o produto, caso você entregue no dia 25 de dezembro, em pleno Natal, a parada já vai até com o trenó de Papai Noel e tudo, você provavelmente não vai conseguir receber esse pagamento esse ano, tá bom? E aí, se você não recebendo esse pagamento esse ano, vai ser inscrita essa despesa em resto a pagar, e aí você vai receber esse pagamento só lá para março, abril do ano que vem. Isso acontece todo ano, tá, galera? Com a pandemia, geralmente, antigamente, antes da pandemia, os restos a pagar começavam a ser pagos mais ou menos em meados de março, tá bom? Ano passado começou a pagar em meados de abril, acredito que devido à pandemia, foi um ano atípico, mudou tudo, a gente já sabia que ia atrasar, né? Foi um ano a mais. Depois que pagou todos os reais a pagar, tudo certinho, normalizou, acabou, vai embora. Não tivemos mais atraso com o pagamento. Veja, se o seu empenho entrou em reais a pagar, ele vai estar lá, reais a pagar, você já conta que você vai receber lá para março, abril só. Só que se chega lá alguém, chega lá o Breno, participa de uma licitação em 2021, esse empenho é feito em 2021, aí não tem que se falar em atraso de pagamento. Aí o dinheiro é de 2022, no caso, né? O dinheiro é de 2022, a despesa de 2022, ela não tem res a pagar, ela está na despesa corrente daquele ano. O que vai demorar a pagar são despesas do ano anterior. Beleza? Então, isso a gente chama de res a pagar. Eu fiz uma live falando sobre isso umas 2 semanas atrás, 3 semanas por aí. É importante que vocês assistam, tá? Eu explico em detalhes, isso daí ficou 1 hora lá explicando os estágios da despesa, como que funciona na prática. Em suma, não compensa começar a vender agora. Quem já está vendendo, beleza, mantém, né? Ficando sempre atento o quê? Ficar cobrando o órgão público para poder pagar logo. Então, a gente recebeu empenho com a nossa empresa aqui, a Império, a gente, 30 e poucos mil, 35 mil, a gente entregou, fica ligando lá todo dia, enchendo o saco, tá bom? Paga aí o nosso empenho, não esquece da gente, eu vi que não foi liquidado no sistema ainda, estou precisando de dinheiro, não sei o quê, você fica dando aquela chorada para o cara lembrar que você existe, né? E quando ele esquece de você, que é o problema, né? Que aí você vai ficar lá como segundo plano. Beleza? Então, assim, aproveita esse tempo agora para estudar, ver as aulas do treinamento, para começar agora a licitar só em janeiro, tá bom? Que já está logo ali também, né? Então, daqui a pouco já começa os recessos da vida, aí já para tudo. Então, aproveita esse tempo aí para dar uma descansada ou até mesmo estudar, né? Para ano que vem tá bala. O material de imersão gratuito. Obrigado. Eu vou anotar aqui. Assim que acabar a aula, eu já vejo, tá bom? Deixa eu mostrar agora essa questão das oportunidades, galera. Como que vocês acham as oportunidades e como que vocês acompanham, né, as licitações. Só um minutinho, deixa eu anotar aqui. Vamos primeiro aqui. Eu vou abrir aqui o treinamento. Eu vou abrir o treinamento e vou mostrar para vocês lá. Edisa, eu quero que você dê uma olhada no seguinte. Eu estou abrindo o curso agora, deixa eu só achar a aula aqui, eu já vou compartilhar a tela com vocês. Tem uma aula que eu ensino como faz essa consulta livre, como que acompanha ali os pregões em andamento, tá? Vamos lá. Tem uma aula que chama Consulta Livre de Pregões em Andamento. Lá no módulo da faixa azul, você vai procurar lá embaixo, lá, ó, uma aula que chama Consulta Livre de Pregões em Andamento, fase de lance. Tá vendo? Pregões em andamento, fase de lance. Procura lá. Tá até meio desatualizado aqui, eu vou ver se eu dou uma atualizada nessa aula, mas assim, aquilo que eu falei lá no início do curso, né? O layout do Comprasnet, ele muda, mas os botões são a mesma coisa. Então, por exemplo, se você for lá no botão de pregão, ó, Comprasnet, site do Comprasgov lá, aí você vai lá em consulta, pregões em andamento, tá vendo? Então, o layoutzinho, ele tá até verde, não sei se vocês conseguem enxergar. Mas o botão é o mesmo, ó, consulta, vamos voltar um nível aqui. Consultas,
pregões, aí você clica lá em pregões, você vem aqui em andamento. Quando você clica em andamento, você vai passar a acompanhar uma licitação que está acontecendo naquele momento. Claramente agora a gente não vai conseguir, né? Porque não está acontecendo nenhum. Você vai marcar lance aqui, vai colocar o código da UASG. Se você não tem, você coloca o número do pregão, coloca o nome do órgão público aqui, ó.